A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar, hoje dia 9 de setembro, vamos falar daquilo que se costuma comemorar no dia 10, portanto, será amanhã a data, não é? 10 de setembro, comemora-se o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção do suicídio. E esta data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 2003 para chamar a atenção desta questão, na qual várias organizações, instituições, entidades e iniciativas beneficentes e sociais promovem campanhas para consciencializar, digamos, para a prevenção deste drama. O aumento assustador de suicídios que são precedidos de um aumento também, assustador, de depressões, são fruto das doutrinas materialistas que nos incutiram durante séculos que o nada existe, que tudo acaba com a morte. Ora, se tudo acabar com a morte, nessa lógica, claro, eu para livrar-me de um problema, de uma dor insuportável, recorro ao suicídio. Eu não quero este filho, recorro ao aborto, porque aquilo ainda não existe nada, embora já esteja provado que desde a concepção já existe vida. Recorro à eutanásia para atenuar o sofrimento, como se o espírito não continuasse a viver noutra dimensão. Enfim, as doutrinas materialistas têm levado a resultados assustadores. E para fazer face a isto, cabe a todos nós pregarmos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, uma parte diz assim: ide e pregai, que é um conselho do Mestre. Pregar a imortalidade. A imortalidade. Falar-se mais de Jesus nos lares. Jesus está esquecido. Está esquecido. O que ele ensinou. E depois as coisas estão como estão. Porque estamos-nos a entregar aos prazeres momentâneos, aos facilitismos, a fugir aos problemas. Nós não estamos preparados para enfrentar a vida. E por isso, quando algo surge de difícil, mas que não é impossível, o que é que nós fazemos? Desistimos, entregamos-nos. É muita coisa, como se isso fizesse com que o problema desaparecesse, mas não. Infelizmente, irmãos nossos no mundo inteiro recorrem a esta solução. Uma resposta que é transversal a todos aqueles que cometem suicídio e através das reuniões mediúnicas é que ninguém quer acabar consigo, ninguém se quer matar. Todos só querem uma coisa: acabar com o sofrimento. Mas não é o suicídio a solução. É falarmos, pormos cá para fora. É não estarmos apegados, ancorados ao passado. O passado já não pode ser alterado. É pedirmos ajuda. Ajuda. Não guardarmos só para nós. A origem deste nome Setembro Amarelo e a todo este movimento de tomada de consciência contra o suicídio começou com a história do norte-americano Mike Hamm. Este jovem era conhecido pela sua personalidade carinhosa e pela sua habilidade na mecânica, tendo como a sua marca preferida um Mustang de 68, que ele próprio restaurou e pintou de amarelo. Porém,
Em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família, nem os amigos dele se aperceberam dos sinais de que ele pretendia tirar a sua própria vida, a sua vida corporal, claro. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Esta ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Portanto, então, como já referimos, em 2003, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, instituiu então o dia 10, o dia de amanhã, domingo, para comemorar este setembro, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, e o amarelo tem a ver com a cor que ele pintou o carro, o seu Mustang. As causas do suicídio são variadas. Nós temos transtornos mentais, nós temos a depressão, a dependência química e de outras drogas, a esquizofrenia, o alcoolismo, etc. Em outras circunstâncias, o suicídio acontece de maneira impulsiva, diante de algumas situações impactantes e inesperadas da vida, como final de, por exemplo, um fim de um relacionamento, a perda de pessoas queridas, abusos ou mesmo crises financeiras. O suicídio também é comum em pessoas que sofrem de discriminação e de ações preconceituosas. Ainda existe muito o aspecto da xenofobia, que infelizmente também está a aumentar. É importante destacar que podemos colaborar na prevenção do suicídio, colocando-nos à disposição de quem necessita de ajuda, muitas vezes com um comportamento nem sempre percebido pelas demais pessoas. Por isso que devemos cada vez mais estar atentos. Se estiver a olhar quase todo o dia para um telemóvel, eu não estou a ver o outro. Eu não estou a ver os olhos daquele que precisa de ajuda. Nós estamos muito cabisbaixos. Temos que prestar mais atenção. Nós não somos autómatos, mas estamos a caminhar para lá. Temos que usar cada vez mais a massa cinzenta, correndo o risco de entrarmos em demências, porque o cérebro precisa de treino, de exercício, precisa de ser exercitado para que a memória seja mais saudável. Nós devemos assim cuidar da saúde mental como do corpo. As causas alegadas para cometer o suicídio são várias. Em geral, indicam desconhecimento do valor que as provações representam no mecanismo de reajuste da consciência culpada perante as leis de Deus e também declarada desinformação quanto à continuidade na vida no além-túmulo. Esta é uma grande causa. Vamos aqui analisar portanto, o seguinte conjunto de ideias que se retiramos respectivamente do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, ambos fazendo parte da codificação espírita. Diz assim que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. 2 pontos. Produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, o melhor que podem fazer é matar-se, não? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Se tudo acaba na morte. É muito perigoso este discurso. Muito perigoso. Eu imagino
que muitos que já estejam no plano espiritual e que foram defensores destas teorias materialistas e as apregoaram, julgo que muitos já estarão arrependidos, porque atrás muitos adeptos seguiram estes ensinamentos e, para suavizar as suas dores, foi esta solução que encontraram. Portanto, a propagação das ideias materialistas é pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que o cometem. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Deus ajuda os que sofrem. Deus ajuda os que sofrem e que se mantêm firmes apesar do sofrimento. Porque, caros amigos, as tribulações da vida são provas ou expiações. E Deus não dá nada superior às nossas forças. Nada. Portanto, felizes os que as suportarem sem se queixar, porque serão recompensados. A recompensa neste caso, é uma autorrecompensa pelo nosso próprio esforço. O suicídio não vai apagar a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá várias faltas. Haverá pelo menos duas. Quando se teve a coragem, vamos lá ver uma coisa, isto nos apela à responsabilidade dos nossos atos. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la também para lhe sofrer as consequências. Eu cometo um erro e sei que cometi um erro. Eu não me vou matar com medo das consequências desse erro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter forças, através da prece, pedir ajuda e não só à espiritualidade, mas àquelas pessoas mais chegadas, mais íntimas, pedir ajuda e resolver os problemas. Porque, caso contrário, eu posso atrasar a minha evolução durante séculos com este ato hediondo. As consequências do suicídio são diversas. Não há, digamos assim, entre parentes, entre aspas, aliás, penas fixadas. E em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há porém, e aqui convém salientar esta questão, há porém uma consequência à qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Ou seja, em vez, além de não ter resolvido coisíssima nenhuma, foi agravar imenso a sua situação. O suicídio também pode ser classificado como direto ou indireto, ou consciente ou inconsciente, não é? O suicídio direto, independentemente da causa que o gera, é precedido de um planeamento arquitetado às vezes ao nível dos detalhes. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma através da premeditação mais profunda, com remorsos mais amplos. O Espírito Emmanuel esclarece a respeito das consequências do suicídio direto. Ele diz que, atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando de forma compulsiva as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenómenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas.
ser-nos-á fácil desse modo identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Por exemplo, os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Por exemplo, os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o aspecto da limitação, das limitações intelectuais, e os que se atiraram de grande altura reaparecem carregando consigo os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congénitas, inclusive a mutilação e o cancro, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Ou seja, o Espírito Emmanuel está-nos aqui a falar das causas e das consequências na próxima ou nas próximas reencarnações. Já viram, em vez de resolvermos um problema, nós fugimos ao problema e arranjamos muitos mais problemas. Não é melhor enfrentá-los, não é melhor desabafar, não é melhor falar, não é melhor pedir ajuda. Já no suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ocorre em decorrência dos comportamentos e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, os quais, de uma forma ou de outra, lesam a saúde física, psíquica ou ambas ao longo dos anos. E enquadram-se nesta categoria todos os vícios, desde os chamados lícitos ou legalmente tolerados e os ilícitos, portanto, que têm a ver, por exemplo, com substâncias psicoativas. Os graves processos obsessivos e enfermidades mentais severas fazem parte dessa classificação, uma vez que o indivíduo não tem mais domínio sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos e atos. Não existem dúvidas, caros amigos, sobre os efeitos produzidos pela dependência de drogas ilícitas no organismo físico e na mente do espírito. A utilização sistemática de substâncias consideradas lícitas, entretanto, apresenta consequências danosas de pequena, média ou grande magnitude, conforme o caso, as quais, em geral, não são seriamente consideradas pelos os seus usuários. Na verdade, o uso de drogas toleradas pela lei representa terrível armadilha à saúde física e mental, sobretudo se o dependente dispõe de algum esclarecimento intelectual e espiritual. Daí a existência de inúmeras campanhas educativas a respeito das consequências do tabagismo, do alcoolismo, do sexo irresponsável, da gula desenfreada, entre outros. Ou seja, todo cuidado a pouco, pois nessa situação não é fora de comum espíritos a portarem no mundo espiritual como suicidas por fraqueza moral. Esses espíritos ingeriram ou absorveram tóxicos considerados permissíveis durante o período de existência física, não ponderando seriamente, contudo, sobre os efeitos dessas substâncias na produção de lesões que debilitaram o corpo físico, predispondo-o a doenças não programadas, antecipando dessa forma o tempo programado para o desenlace
Isto sem considerar os maus exemplos que fornecem e os sofrimentos que produzem nas pessoas queridas. Nas pessoas queridas. Ou seja, caros amigos, nós temos aqui então dois tipos de suicídio. Aquele que é o premeditado, e aquele que é o suicídio lento, que é aquele que, de certa forma, todos nós temos um bocadinho quando alimentamos um vício ao longo dos anos, e esse vício faz com que o nosso corpo físico, que é uma bênção, que é o templo do espírito, se vá desgastando. E em vez de estarmos aqui 80 anos, estaremos por cá se calhar 65, por aí. Portanto, devemos cada vez mais, aos poucos, ter consciência, já é bom termos consciência de que estamos aqui para progredir, para aprender e não para desistir. Contudo, não julguemos quem pratica este ato. Vamos trabalhar na prevenção, sim, mas julgar nunca. Só quem passa pelas dores sabe. Mas então vamos começar pela prevenção. Vamos começar por falar lá em casa sobre a imortalidade. Falando de Jesus, mais uma vez, aconselho. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho, vamos falar daquilo que ele fazia, que ele ensinava. Porque se queimassem todos os livros do mundo e se restasse só o Sermão da Montanha, já tínhamos o suficiente. Já tínhamos o suficiente para nos educarmos. Vamos então alertar as nossas crianças, os nossos jovens, cuidado com o uso abusivo da internet. Cuidado com o uso e abuso de drogas. Vamos falar mais da imortalidade. É nosso dever. Se queremos uma humanidade mais equilibrada. Está nas mãos de todos nós. Bom, caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui. É um tema mais pesado, mas é um tema que tem que deixar de ser tabu. Para haver formação nessa área, tem que haver informação. E os mídia continuam a calar este assunto. Temos que falar mais de suicídio. Temos que alertar as pessoas sobre este grave problema. Porque a vida continua no plano espiritual. E o espírito pode sofrer horrores. Muitos testemunham que passaram do sofrimento para um autêntico filme de terror que se pode prolongar por muitos e muitos anos. Vamos prevenir. Vamos alertar. Vamos acordar. Caros amigos e ouvintes, mais uma vez foi um prazer estar na vossa companhia. Nem sempre os temas são agradáveis, não, mas têm que ser discutidos, têm que ser falados. Este e outros, que advêm das doutrinas materialistas. Bom, então marcamos o encontro para o próximo sábado. Coragem, força, fé, ânimo. Vós sois deuses, já dizia Jesus. Tudo o que eu faço, vocês também o farão e muito mais. Somos imortais. É uma certeza absoluta. Muita paz para todos. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.